A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje dando continuidade à nossa série de estudos e mensagens sobre batalha espiritual. Eu quero ler aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Vamos falar de testemunho cristão. Você gostando do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha nas redes sociais. Lembrando que você pode receber esses estudos pelo WhatsApp. O link do meu WhatsApp está aqui na descrição deste vídeo. E você também pode ver o esboço dessa e de todas as mensagens dessa campanha no nosso site, pregadormanassés.com. Amém? Bom, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7 diz assim: Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Pergunta: você tem um bom testemunho? Como que é a sua reputação? Bom, o apóstolo Paulo, ele trazendo aqui algumas recomendações ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 3 ele traz uma lista de virtudes, qualidades, características que alguém precisa ter para ser escolhido, separado e para fazer parte da liderança da igreja. Então, tem que governar bem a sua casa, tem que ser marido de uma mulher só, entre tantas outras coisas, para fazer parte do grupo de ministros da igreja, para ajudar Timóteo na obra de Deus. E a primeira coisa que eu quero explicar é que Paulo ele não diz assim: tem que ter um bom testemunho de todos, no geral. Por que não? Porque isto é impossível. Isso é impossível. Ou seja, se você perguntar, por exemplo, para os fariseus e falar o que vocês acham de Jesus Cristo, eles vão te dar um testemunho ruim. Eles vão dizer que Jesus, ele anda com os pecadores, ele se assenta para comer com os publicanos, entre outras coisas. Então, para eles, Jesus não tem um bom testemunho. Pegue aquelas pessoas que fugiram da pregação de João Batista, raça de víboras. Pegue essas pessoas que fugiram de ouvir a mensagem dele e pergunte para elas o que vocês acham de João Batista. Eles também vão dar um mau testemunho de João Batista. E nós sabemos, pela palavra de Deus que não mente, que tanto Cristo quanto João Batista são exemplos para nós. É muito mais o Senhor Jesus, exemplo em todas as áreas para a nossa vida. Então, não dá para ter um bom testemunho de todas as pessoas, ok? E por isso que Paulo não diz isso. Paulo também não diz para ter um testemunho 100% da igreja. Tá? Essa é outra coisa que você precisa perceber. Porque na igreja também pode ter fariseus, na igreja também pode ter grupos, partições, e sempre pode acontecer, como acontece na grande maioria das vezes, de apenas uma parte da igreja gostar de você e dar um bom testemunho sobre você, e outra parte da igreja não gostar de você. Tá? Principalmente aqui no Brasil, onde a cultura evangélica é meio que dividida, Existem aqueles que entendem a importância da palavra, do estudo, porque isso nos fortalece, e existem aqueles que não querem saber disso, que o negócio deles é pulo, grito, manto, etc. Então, se você faz parte de um desses grupos, automaticamente o outro grupo não vai gostar de você, vai chamar você, se você faz parte do grupo da palavra, vão chamar você de frio, de calculista, de sorveteriano e etc, etc, etc. Tá? Então, não dá para ter um bom testemunho 100% da igreja. E a recomendação do apóstolo Paulo é que você tenha aquele que o Timóteo vai escolher para levantar como bispo, como pastor, como ministro, ele tem que ter um bom testemunho dos que estão de fora. Ou seja, as pessoas próximas a ele, onde ele mora, o vizinho do lado, o vizinho da frente, as pessoas próximas a você, onde você estuda, as pessoas próximas a você, onde você trabalha. Você tem que ter um bom testemunho desses. Mas eles não são crentes, eles são ímpios. Sim, mas das pessoas de bem, porque não é preciso ser crente para ser uma pessoa de bem, Só que não vai para o céu. Mas tem muita gente que não tem religião nenhuma,
não é cristão e é uma pessoa de bem. Dessas pessoas de bem que estão no mundo, que têm um senso, né, um bom senso, elas vão reconhecer se você tiver um bom testemunho. Elas vão reconhecer, não, ele paga direitinho, tudo que ele pega emprestado, ele paga, tudo que ele compra, ele paga, ele fala a verdade, né? Nunca vi ele envolvido com nenhum tipo de briga, nem com nada, tal. Então, ter um bom testemunho dos que estão de fora. Porém, a lista que o apóstolo Paulo recomenda é tão grande que a gente tem que perguntar onde é que o apóstolo Paulo vai encontrar essas pessoas, onde é que Timóteo vai encontrar essas pessoas. Porque a lista, deixa eu dar uma lida aqui, Paulo diz assim, isso aqui não é cada pessoa com uma qualidade, isso aqui é cada pessoa com todas essas qualidades. Ou seja, tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição, não neófito. Neófito é novato, uma pessoa que é nova, uma pessoa que está começando. Então, Paulo diz que para fazer a obra de Deus, para estar ali trabalhando na obra do Senhor, não pode ser novato, não pode ser alguém que está começando. Então, fica aí o puxão de orelha bíblico, né? Não meu, mas da Bíblia, para quem é novo convertido e já está aí se enfiando na obra de Deus. Não é bem assim, não. Você tem que primeiro sentar para ouvir, e só depois de muito ouvir é que você pode levantar para ensinar. Então, não neófito e que tenha bom testemunho dos de fora. Se encontrar alguém assim, estamos falando de um cristão autêntico, verdadeiro, de um santo homem de Deus ou de uma santa mulher de Deus. E onde Timóteo vai encontrar alguém assim? Ora, muito simples, dentro da igreja. Dentro da igreja. Agora, você há de concordar que se é dentro da igreja que Timóteo vai encontrar essas pessoas, e ele está procurando essas pessoas justamente para separar ministros, separar obreiros, significa que essas qualidades não são exclusivas e obrigação de pastor, evangelista, presbítero, diácono. Ou seja, não, essa lista do apóstolo Paulo não é uma imposição para aqueles que são separados. Eu já vi muitas vezes, estou na igreja desde que eu nasci, e já vi muitas vezes, no dia da consagração, a gente vai hoje separar alguns diáconos, vai consagrar alguns presbíteros, evangelistas, levantar alguns pastores, e aí nesse dia é feita a leitura e um ensinamento, uma mensagem sobre 1 Timóteo capítulo 3, ou seja, colocando na cabeça dos irmãos que agora vocês têm que ser assim. Agora vocês têm que ser não espancador, não dado ao vinho, porque agora vocês são ministros, agora você é um diácono, agora você é um presbítero, agora você é um pastor, você tem que seguir o que o apóstolo Paulo está dizendo. Isso está errado, irmão. Isso está errado, isso está muito errado. Antes de ser separado a qualquer coisa, já tinha que ser assim há muito tempo. Ou seja, é na nave da igreja que Timóteo vai encontrar esses irmãos com essas qualidades e vai separá-los. Tá? O que Paulo está dizendo para Timóteo é: separe, né? Não pode ser qualquer pessoa, tem que ser um crente que está maduro na fé, que já cresceu bastante em Deus. Aí a pergunta: como que eu sei que o cristão já cresceu muito em Deus? A resposta: veja se ele tem essas qualidades. Marido de uma mulher só, não dado ao vinho, que governe bem a sua casa, irrepreensível, entre tantas outras coisas. Ou seja, essas qualidades se tratam do resultado de Deus nas nossas vidas. Você está andando com Deus, você está crescendo em Deus, você está crescendo na graça e no conhecimento. Então, o resultado que vai aparecer na sua vida, que nós vamos ver, é que você vai se tornar cada vez mais irrepreensível, que governa bem a sua casa, não dado ao vinho, não espancador, não avarento, entendeu? Isso é o resultado da conversão, isso é o resultado da transformação que é feita em nós através do Santo Espírito de Deus. E eu sempre gosto de ensinar que para crescer na graça é necessário crescer no conhecimento. Uma coisa não vive sem a outra.
Há quem diga que precisa ter um equilíbrio. Sim, precisa ter um equilíbrio, só que é igual um pássaro, né? Qual asa é mais importante? A asa da direita ou a asa da esquerda? Não tem asa mais importante, entendeu? As duas são necessárias. Então, por exemplo, como que você sabe a forma correta de orar, de falar com Deus? Porque a oração vai te levar a crescer na graça, não é verdade? Mas, para você saber a forma correta de orar, você tem que aprender a adquirir conhecimento bíblico sobre oração. Tá? Os próprios discípulos reconheceram, a gente não sabe orar. O Senhor nos ensina a orar, Lucas 11:1. Então, cresce no conhecimento bíblico, aprende sobre Jesus, sobre salvação, o poder do sangue, o poder do nome de Cristo, a autoridade que Deus nos dá, a bênção de Abraão que está sobre nós. Vai aprendendo sobre todas essas coisas e você vai crescer na graça. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, ter um bom testemunho cristão é uma arma poderosíssima contra Satanás, porque uma das coisas que Satanás vai fazer com certeza é difamar e caluniar. Porque qual que é a estratégia de difamar e caluniar? É muito simples. O motivo é porque quando você está na frente de um trabalho, a sua palavra, a sua pregação, o seu testemunho de vida, o seu comportamento santo, irrepreensível, está alcançando pessoas e muita gente está ali tendo você como exemplo. E o inimigo não consegue derrubar você com pecado, então o que ele faz? Levanta uma falsa acusação contra a sua vida. E aqueles que acreditarem nessa falsa acusação vão parar de ver você como exemplo, vão parar de seguir você, vão parar de ouvir a sua pregação, o seu ensino, o seu louvor, aquilo que você faz na obra de Deus. Então, fácil assim o inimigo desvia essas pessoas de você, porque você está sendo um canal de bênção e está levando avivamento, está levando salvação para muita gente. Então, com difamação e calúnia, o inimigo desvia a atenção das pessoas da sua vida, tá? Para que elas não vejam mais a luz que está sobre você. E é até interessante falar sobre isso, porque o nosso canal aqui está crescendo. Graças a Deus, batemos os 100 mil inscritos. E pode ser que um dia a gente chegue aí a 500 mil de inscritos, a 1 milhão, 2 milhões de inscritos. Não sei, o Senhor é que sabe. Mas se esse dia chegar, uma coisa é inevitável. Eu vou ficar sendo conhecido na internet. E sendo conhecido na internet, eu vou alcançar muito mais pessoas. E a palavra que nós pregamos nesse canal aqui, praticamente quase todo dia, a palavra que nós pregamos vai alcançar muito mais vidas. E se agora já está fazendo diferença, e eu sei por causa dos irmãos que enviam o seu testemunho para nós através do WhatsApp, tá? Nem todos eu consigo responder, mas eu sempre faço questão de ler todos, porque isso me alegra, me anima e me dá força para continuar pregando a palavra de Deus. E então, se já está fazendo diferença agora, vai fazer muito mais quando a gente alcançar 1 milhão de inscritos. Então vai perturbar o inferno muito mais, vai ganhar almas muito mais. E o inimigo com certeza vai trabalhar muito mais para tentar nos impedir e quem sabe ele tente usar uma difamação, uma calúnia. E é por isso que nós procuramos, eu procuro, junto com a minha esposa, junto com toda a família, com os meus filhos, guardar um bom testemunho. Mas se esse dia chegar e o inimigo levantar uma calúnia, uma difamação contra a minha vida, desde já, nesse momento agora que o canal é pequeno, já estou avisando você sobre isso. Abra os teus olhos, né? Creia na palavra de Deus e nos servos de Deus. Crede no Senhor e nos seus profetas e prosperareis. Crede nos homens de Deus. Tá? Hoje em dia, infelizmente, as pessoas acreditam em tudo, sem pesquisar, sem investigar, sem procurar saber, sai acreditando em tudo quanto é mentira que o inimigo inventa por aí e através da internet se espalha muito rápido. Então que nós possamos vigiar, dar o nosso bom testemunho, mas também saber preservar o testemunho dos nossos irmãos que pregam a palavra junto conosco e que estão trabalhando aí em prol do reino de Deus ao nosso lado. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério em nome de Jesus Cristo.